Odin deu seu olho em troca de sabedoria. E você? O que daria para ter o que mais deseja nessa vida? Nórdicos, sejam muito bem-vindos ao Top Livros, o seu canal favorito de leitura. Como assim não é? Não, é sim. É sim, só não é tão preferida, infelizmente, a leitura de hoje, né? Existem livros raros que permanecem vivos muito tempo em nós, mas também, infelizmente, há aqueles que a gente deseja terminar logo enquanto tá lendo. E isso me aconteceu com Mitologia Nórdica de Neil Gaiman. Mas, por favor, não me interpretem mal, o livro não é ruim, mas, na minha opinião, ele não me agradou, não me surpreendeu. E pra mim, um livro, ele tem que surpreender, tem que ser inovador. Eu admito também que eu tava com uma expectativa alta demais quando eu comecei ele, e você sabe muito bem que expectativa alta não ajuda muito. Então vamos lá, eu vou dizer aqui os pontos bons e ruins, a minha crítica ao Mitologia Nórdica. Eu acredito fielmente que se eu tivesse começado a ler esse livro alguns anos atrás, lá quando eu estava começando a ler, eu ia simplesmente amar. Além do livro sendo um modelo de contos ao invés de capítulos tradicionais como estamos acostumados, porque a história da mitologia nórdica não segue uma sequência exata, mesmo tendo os capítulos dividindo a história. Cada capítulo, cada conto soa mais como individual, mesmo que o autor estruturou muito bem a história numa ordem pra gente entender. A escrita é muito clara, é muito fácil, simples, uma leitura leve. Por isso que lá quando eu tava começando a ler eu ia gostar, porque não tem como você não entender. As únicas palavras difíceis que a gente encontra no livro é o nome dos personagens. Parece que deram um soco no teclado e colocaram o que saía. A estrutura da história, por ser mais inclinada para contos, são quase como independentes. Cada capítulo é focado no que está acontecendo, não tem muita referência ao passado ou futuro, o que dá ali pra gente ler sem muita dificuldade. Você consegue ler tranquilo e também ler numa pegada só. Eu recomendo para quem quer uma leitura leve, para quem não quer muito esforço, para quem ainda tá talvez começando, que é uma escrita fácil, um modelo simples. E também é muito bom porque dá pra ler até antes de dormir, depois de um dia cheio de trabalho. Você vai ler tranquilo porque não requer um grande esforço, uma forte atenção assim. É uma leitura bem light, bem tranquila. E também pra quem quer conhecer um pouquinho sobre a mitologia nórdica. Sabe quando a gente assiste Vikings e mencionam Odin, Thor, Loki, Frey, Freya? E a gente fica boiando. Aqui a gente vai viver entre os personagens, conhecer de perto a história e a personalidade de cada um de uma maneira bem descontraída, bem divertida e sem qualquer complexidade. E para não dizer ponto ruim, a minha crítica à mitologia nórdica, eu confesso que quando eu comecei com uma expectativa alta demais, e também a minha interpretação do livro, a primeira impressão que eu tive quando eu vi a capa e aqui escrito mitologia nórdica, é que esse livro seria como uma espécie de bíblia da cultura nórdica. Eu pensei também que eu encontraria aqui ensinamentos e sabedorias em formas de histórias de personagens fictícios ou até mesmo fragmentos de histórias reais. Eu pensei que eu encontraria algo do tipo. Abri o livro pensando que eu encontraria figuras que trariam alguma mensagem ou alguma coisa, e também que eu aprenderia um pouco sobre a cultura nórdica por ela ter a fama de uma vasta sabedoria antiga. Coisas como o Zeitgeist, o ciclo do tempo. Embora o Zeitgeist seja um termo mais recente, eu pensei que alguns fundamentos, alguma coisa poderia ser mencionado. E assim como encontramos na Bíblia tradicional ensinamentos através da jornada de Noé, Moisés e Salomão, eu achei também que encontraria alguma proximidade a isso, só que no ponto de vista da cultura nórdica, pelo povo nórdico ter vivido uma realidade e crenças diferentes. Mas se você tiver uma visão bem aguçada, você até consegue tirar bastante proveito através dos personagens, através de um pouco da história. Assim como o Odin deu seu olho em troca de sabedoria, poderíamos interpretar isso como uma metáfora de que nada vem de graça na vida e há coisas que têm preços altos a serem pagos. Ou também com a astúcia de Loki, que pensa em todas as possibilidades antes de tomar qualquer decisão, estando sempre 10 passos à frente de seus inimigos. São figuras que com um olhar preciso você consegue tirar sim bastante proveito. Na verdade isso é de qualquer livro, né? Qualquer livro tendo uma mensagem para passar a gente consegue tirar
alguma coisa. Mas uma coisa que eu esperei e o autor Neil Gaiman conseguiu fazer de uma forma diferente, eu esperaria por se remeter a deuses nórdicos, uma agressividade, aquela mesma agressividade que a gente vê na série Vikings, em algumas cenas até fortes e pesadas. Só que o autor conseguiu deixar isso bem suave, bem descontraído, que eu acredito que até uma criança consegue ler o livro e gostar da história. Tipo, não tem problema algum. Mas o que eu curti mesmo foi o final. O final é simplesmente show de bola, porque conta o fim do mundo. Ele surpreende com Ragnarok, o fim do mundo, através do ponto de vista da cultura nórdica. E é bem interessante, foi um pouco do que deu ali a chama do livro, deu uma aumentada, deu um pouco de ação. Fora que o livro é bonito pra caramba, o primeiro livro de capa dura que eu tenho, e vai ficar show de bola ali na estante. Mas eu quero saber, coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião quanto ao livro, se você já leu ou a sua primeira impressão com ele aqui no vídeo, eu quero saber. E coloca também um livro que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal pra gente fazer a resenha, porque eu quero que vocês comentem. Coloca aqui um livro que você gostaria que eu trouxesse, que eu trarei a resenha com o maior prazer aqui, tá certo? Eu vou esperar o comentário. Tá certo? Eu agradeço a sua atenção e até a próxima!